Povo lindo do meu coração, estou passando aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar aqui no Trilhas do Saber com o Eduardo Luz, eu vou falar sobre um tema que gera muita polêmica, é um tema que as pessoas brigam, já está tendo discussão em família, tá uma polarização danada, que é o quê? É o problema entre Israel e a Palestina. Para falar sobre esse tema, nós temos que usar dois conceitos que nós usamos já no vídeo passado, que é o conceito de objetividade, que a objetividade está relacionada ao fato objetivo, e a subjetividade, que está relacionada à questão pessoal, às minhas sensações, às minhas opiniões. E quando a gente vai falar sobre Palestina e Israel, nós temos que falar sobre pegar, na verdade, fazer um recorte histórico que vai lá do ano 1000 antes de Cristo até os dias de hoje. Então é muito tempo de história para nós recortarmos ou falarmos assim, eu vou tomar partido de Israel, eu vou tomar partido da Palestina. A Palestina nunca existiu. Israel invadiu um espaço. Israel é sionista. Israel é isso, é aquilo. Calma. Tem uma situação aí que eu vou colocar aqui para vocês. Fatos históricos, né? Trabalhar objetividade. E no final, eu vou colocar a minha opinião, aquilo que eu acredito que seria uma possível ou um caminho para a solução do problema, tá certo? Então, nós temos que ter a honestidade intelectual para não misturar o fato com a opinião, né? Isso já é um grande ponto, isso é uma questão muito importante. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar o que nós temos, tá, de fontes históricas. Temos também uma fonte que é a fonte religiosa, que é a Bíblia, e vamos ver como que funcionou ali aquelas terras, da onde surgiu, da onde saiu uma nação e como surgiu o outro povo e da onde o outro povo ele veio e como ele veio a ser chamado povo palestino. Isso é muito interessante, hein? Bom, primeiro ponto, formação de Israel. Tudo começa em Abraão, né? Que Abraão ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que é a antiga Mesopotâmia. Para vocês terem uma ideia, para ter uma localização, hoje esse pedaço de terra que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates está o país do Iraque, tá certo? Então é lá onde no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, vai falar que surge o Jardim do Éden. Então, a localização geográfica do Jardim do Éden bíblico é no Iraque. Isso também é uma situação legal para falar, né, diretor? Olha só. Bom, isso tô seguindo a descrição, tá? Então, teve o patriarca Abraão, que tem aí a questão religiosa, né, que Deus fala para ele sair da sua terra, ele tem uma terra prometida, e essa terra prometida vem a ser a terra de Canaã, tá? E essa terra de Canaã é onde hoje nós temos lá Israel, Palestina e tal. Então de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, Jacó se torna Israel e tem os filhos, né, que são divididos em 12 tribos. As 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Bom, enfim, chegando lá no período do rei Davi, nós temos um reino unificado, né, que esse reino unificado você tinha ao norte, que é o reino de Israel, e ao sul fica Judá. Tem o reino unificado, aí, que era um país inteiro, na verdade, e aí depois do rei Salomão tem uma cisão e se rompe em dois, viram dois reinos, né, vira um reino dividido, Israel ao norte com 10 tribos e meia, e ao sul fica o reino de Judá, com a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. Fica uma tribo e meia lá em Judá, ao sul, onde está Jerusalém, né, como capital. E aí, o que acontece? Por volta do ano 720 a.C., o reino assírio, que também a Síria ficava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é muito legal, gente, porque assim, você tinha três nações principais ali, que era a Assíria, a Babilônia e a Suméria.
Para você decorar isso, lembra que você está dirigindo um carro e você tem um sistema de freio chamado freio ABS. Então você usa para estudar Mesopotâmia o ABS, tá? Assíria, Babilônia e Suméria. Essa foi boa, hein, diretora? Essa aí tirei da cartola também, hein? Então, e aí a Assíria, né, como eu falei anteriormente, por volta de 720 a.C., invade o reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. Lembra dessa palavra? Quando você vê os evangelhos, tem a discussão dos judeus com os samaritanos, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Era Samaria, então foi tudo destruído. E aí o que a Síria fez? A Síria, enquanto, vamos colocar um termo marxista aqui, enquanto um opressor, o que a Síria fez? Ela pegou aquele povo, escravizou aquele povo e houve uma mistura entre povos. Então, o povo do sul já não achava mais o samaritano um povo limpo, achava que era um povo misturado. Então, não era aquele povo da aliança do Deus eterno, né, do Deus de Israel. Então, tinha essa sensação. Pois bem, aí ficou só a independência ali do reino de Judá. E depois, o que acontece? Lá por volta de 530, 500 e pouco antes de Cristo, o reino de Judá é invadido pelo reino da Babilônia, pelo Império Babilônico, né, chefiado por Nabucodonosor II, e ele leva o povo exilado, ele leva o povo para a Babilônia. Então ele rouba os utensílios do templo, do palácio, ele arrebenta com a cidade de Jerusalém e leva esse povo para a Babilônia. O povo fica na Babilônia e ele vai adquirindo os costumes. Um dos costumes é o quê? É na questão da língua, tá? Então, em Jerusalém, ali, né, em Judá, ele falava o idioma hebraico. Lá na Babilônia, ele vai falar aramaico. Até os caracteres são parecidos, tá? Um dia eu pego a Bíblia Hebraica Stuttgartense, mostro para vocês, para mostrar, né, que tem essas semelhanças entre o hebraico e o aramaico. Mas isso é assunto para outro dia. Bom, enfim, voltando. Aí, o povo ele vai convivendo na Babilônia, né? Então, o povo de Israel, o povo de Judá vai vivendo lá na Babilônia, e aí o Império Babilônico ele sofre uma derrota. Sofre uma derrota para quem? Para Ciro o Grande, Ciro, rei da Pérsia. E aí começa o grande Império Persa. E a política da Pérsia era muito diferente daquela política da Síria e da política da Babilônia, que eles queriam colocar a sua cultura, o seu jeito de vida, o seu modo de vida nas nações dominadas. A Pérsia não. O que o Ciro fazia? Ciro falava assim, olha, você vai ser protegido por mim. Você vai me pagar impostos, porém você vai continuar com a sua cultura, com os seus costumes, com a sua religião. Tá tudo tranquilo. Tanto é que Ciro, o que ele vai fazer com os judeus especificamente? Ele vai falar, olha, vocês podem retornar para Jerusalém, que eu vou ajudar vocês a reconstruir o templo e a cidade. E isso tem 2 livros da Bíblia, chamado Esdras e Neemias. Tá? Esdras vai falar sobre a restauração do culto em hebraico, né, em Jerusalém, e Neemias vai falar sobre a reconstrução da cidade. Isso é interessante que o país da Pérsia hoje é o Irã. Olha só que momento que nós estamos vivendo da relação. Então, nesse momento do passado, Israel, né, ou Judá e a Pérsia se tornaram povos amigos. Tanto é que muita gente voltou para Jerusalém, e teve muita gente que continuou na Babilônia sob a administração persa. Porque falou, poxa, a Pérsia está me tratando tão bem, eu vou ficar aqui que eu estou acostumado. Tem um outro livro na Bíblia também, que é o livro da Rainha Esther, que conta um pouquinho dessa história, tá? Bom, pois bem, quando chega nos tempos de Jesus, né? Então nós estamos aqui no 1º século, nós estávamos aonde na Bíblia fala que vocês estavam na Judéia. O que é a Judéia? Terra de Judá, tá? Ou Eretz e Yehudá, em hebraico. Então era a terra de Judá. Voltou, se estabeleceu. Jerusalém, já estava ali o templo, né? Tinha o templo reconstruído.
tá tudo certo. Depois tem a crucificação de Jesus. Aí, o povo tem uma série de conflitos. O povo judeu vai ter uma série de conflitos com o Império Romano, que vai culminar com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, a mando de Vespasiano. Isso é muito importante, esse dado. Por quê? Depois do ano 70, diversas revoltas judaicas contra o Império Romano. Surgiram diversas. Tanto que teve uma que foi a revolta de Ben Kovka, esqueci o nome depois eu falo. Eu esqueci o nome, depois eu ponho na descrição. Que foi aniquilada, foi destruída pelo imperador Adriano no ano de 135 depois de Cristo. E aí que tem uma situação muito peculiar para os dias de hoje. Depois que ele destrói, ele arrebenta com a revolta, o povo é expulso da sua terra. Então o povo judeu foi expulso da sua terra, foi expulso da Judéia. E quem ficou naquelas terras? Ficou um povo que ele deu o nome, o imperador Adriano deu o nome de Palestino. Tá? Por que Palestino? Palestino vem do grego Filistine, que significa invasores, que na verdade, etnicamente, não está relacionado com o povo que está na Palestina hoje. Por quê? Eram os antigos filisteus, ou invasores vindo do mar. Que mar? Mar Egeu, tal, depois pegou o mar Mediterrâneo, entrou ali. E se você olhar na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro, vocês vão perceber que o grande adversário do povo de Israel eram os palestinos. Eram os filisteus. Eram os filisteus. E aí, o imperador Adriano dá o nome de Filistia ou Palestina para esse povo que está lá. Para quê? Para provocar o povo judeu. Agora eu faço um ponto. Temos também provas arqueológicas que o nome daquela região era Síria-Palestina. Então, Síria-Palestina era o nome de uma grande região. O povo palestino vai surgir depois do imperador Adriano. Tá? Então, era as terras do povo judeu, terras de Judá, e depois vira terras da Palestina. Tá certo? E aí surge a diáspora, né? Segunda diáspora. Primeira diáspora, Império Babilônico. Segunda diáspora, Imperador Adriano. E aí o povo se espalha pelo Oriente Médio, se espalha pela África, Europa, e vem passando os tempos, e vem surgindo no transcorrer dos tempos, e o povo judeu, ele foi perseguido em diversos momentos da história. Teve Inquisição, teve século XX, teve o nazismo, várias formas de perseguição. E aí, o que acontece com o povo? O que aconteceu? Qual foi o sentimento do povo judeu no transcorrer da história? Nós precisamos existir como nação. Só que para existir como nação, você precisa de território. Então ele era um povo étnico, mas não era um povo nacional e não tinha o território. Edu, mas e como que eles conseguiram trazer todo esse ódio, né, para eles? Na verdade, eles não trouxeram ódio. Por conta da religião judaica. Religião judaica, gente, você depende do quê? Do livro para você poder cultuar o seu Deus. Então, como é que funciona? Você tem lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós aqui conhecemos como Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que na Torá está como Bereshit, Shemot, Vraiká, Bamidbar e Devarim. Né? Então, esses são os livros, são os primeiros 5 livros, né, que a tradição aponta que foram escritos por Moisés. Tá certo? Então, para o povo seguir, o povo tinha que ser alfabetizado. E para seguir a Torá de forma correta, ele era alfabetizado na língua do país que ele estava e também em hebraico. E isso fez com que os judeus, desde criança, fossem muito dados aos estudos.
E eles foram estudar diversas áreas, como ciências, economia, e aí eles viraram os empresários, os caras do mercado financeiro, enfim. E foi isso. E a grosso modo, o que fizeram? Começou um movimento, no século XIX principalmente, liderado por Theodor Herzl, que é um movimento chamado sionismo. O que o sionismo queria? Arrumar um território para o povo de Israel, para o povo judeu, criar o Estado judaico de Israel, para quê? Para ter uma nação. E no começo, se vocês forem estudar, depois eu vou colocar as referências aqui, se vocês forem fazer uma pesquisa, no começo, o primeiro congresso do sionismo, eles não estavam querendo que fosse lá no território bíblico de Israel, vamos colocar assim. Poderia ser em qualquer lugar. Chegou a ser sugerido a Patagônia, chegou a ser sugerido Uganda. Eles queriam o quê? Um território que fosse, que tivesse despovoado, para colocar o povo judeu e para fazer um Estado ali. Eles queriam voltar a ser uma nação, porque um dia eles foram uma nação. E aí acontece o quê? O território ali da Palestina, ele era dividido ali entre França, Inglaterra, e depois aí da Primeira Guerra, né? Começa um pouquinho antes da Primeira Guerra, o Império Britânico, ele começa a apoiar o movimento sionista, tá? Ele começa a apoiar esse movimento. E ele apoiando esse movimento, o que acontece? Depois passa a Primeira Guerra, Segunda Guerra, quando vai ter ali, nas Nações Unidas, a definição do Estado de Israel, foi dado, 1947, 48, foi dado o pedaço de terra onde Israel está hoje. E aí começa o nosso problema. Por quê? Lembra que esse povo palestino está nesse território desde 135 depois de Cristo, né, desde o imperador Adriano. E aí vocês podem perceber, e aqui eu vou fazer uma análise subjetiva, tá? Vocês podem perceber que ambos os povos têm direito sobre a terra. Né? Estou fazendo uma análise antiga, rebuscando aqui, e sem tomar partido. Bom, e aí os judeus passaram a comprar terras de palestinos, terras de ingleses, e foi formando esse Estado que nós conhecemos hoje como Estado de Israel. E na Palestina, nós temos aqui o povo palestino. O que acontece, pessoal? Hoje, nós temos ali formatado, tá? Nós temos, se tiveram as guerras árabes judaicas, Israel tomou parte de território. Olha só, o grupo político que comanda Israel hoje, ele é um grupo expansionista. Ele quer que Israel seja desde lá do rio Eufrates até a divisa com o Egito. Quer. Isso ele quer. Tá? E tem o povo palestino, né? Você tinha lá a Organização da Liberdade da Palestina, você tem um povo palestino que na Cisjordânia ele é coordenado pela autoridade palestina e em Gaza ele é comandado pelo Hamas. Detalhe pequeno, o Hamas é um partido, é um grupo político que usa de terrorismo. Então eu estou afirmando, o Hamas é um grupo terrorista. Vídeo que aconteceu em 7 de outubro. E não adianta o revolucionário falar assim, não, mas é uma causa justa contra o imperialismo, contra não sei o quê, já vou chegar lá. E aí eu quero ver como que fica o revolucionário. Bom, aí nós temos esse imbróglio todo. No grupo do Hamas, no estatuto do Hamas, ele defende que a Palestina tem que ser livre, a terra tem que ser da Palestina, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Só que com isso ele vai pegar aquela parte de território que está Israel. Quando é pregado Palestina livre do rio ao mar, você está dizendo o seguinte, eu não quero a existência do Estado de Israel, eu não aceito a existência do Estado de Israel. É isso que está sendo defendido. Tem muita gente que não sabe isso que eu estou falando. E aí agora eu vou falar uma coisa subjetiva, minha opinião, e eu sei que a minha opinião está fundamentada na lógica, que é o seguinte, tem que ter a coexistência de 2 estados, tem que ter Israel e tem que ter a Palestina.
e as Nações Unidas têm que se unir para estruturar o Estado palestino. É isso. E os dois conviverem em coexistência. Essa é a lógica. Agora, eu vou explicar uma coisa para vocês, que é a teoria do pacote completo, para finalizar o vídeo. Sabe por quê? Aqui, você pega o presidente do Brasil, ele defende a Palestina, fica falando que Israel é um Estado genocida, o Hamas também é genocida, né? O Hamas é terrorista. Ele defende isso, e não do Hamas, tá? Ele não tem coragem. Do Hamas ele não tem coragem de falar. Ele só fala de Israel. E o outro lado, a direita, defende Israel. Mas vamos parar para pensar aqui. O que é a teoria do pacote completo? Vamos imaginar que eu tenho duas caixas de bombons. Uma da Garoto e uma da Nestlé. Eu vou pegar alguns bombons ali, que eles são correlatos. Como o bombom de coco da Garoto It Coco e o Prestígio da Nestlé. Por que eles têm esses bombons? Porque surgiu uma demanda de marketing, de vendas, que o povo gosta desse tipo de chocolate. No entanto, terão chocolates diferentes na Garoto e chocolates diferentes da Nestlé. Às vezes eu quero comprar só o Prestígio. Eu olho para a caixa de bombom ali da Nestlé e só gosto do Prestígio. Não seria mais lógico, ao invés de eu comprar a caixa de bombons, ver quantos bombons vem? Vamos imaginar, não sei quantos vem, tá? Vamos imaginar que tem 20 bombons. Não é melhor eu comprar 20 bombons Prestígio, porque eu gosto mais do Prestígio? Ou eu gosto, sei lá, do Prestígio do Choquito? Enfim, só que eu não gosto de todos. Da mesma forma funciona a ideologia política. Ela compra o pacote completo. Quer ver uma coisa? Por que a esquerda brasileira ela é contra Israel? Sabe por quê? Porque a esquerda latino-americana ela é contrária aos Estados Unidos. É o sentimento contra o imperialismo norte-americano ou estadunidense, como eles gostam de falar. E aí, o que eles fazem? Israel foi apoiado pelo Império Britânico e apoiado pelos Estados Unidos. Logo, Israel representa o imperialismo naquela região. E aí tem um problema. Eles vão falar assim, não, então eu apoio o Hamas, porque o Hamas é um grupo revolucionário anti-Israel. Ele é anti-Israel. Beleza. Só que ele defende a morte de homossexuais, o assassinato de homossexuais. E aí, esquerdista, você defende, né? Liberdade para os homossexuais, como eu defendo também. Ele defende a submissão das mulheres. Poxa, nós defendemos a liberdade das mulheres. Só aí você já vê uma incongruência. Você não precisava comprar o pacote completo. O único pacote que você deveria ser é ele ser contra Israel. Toda vez que você levanta uma bandeira da Palestina livre, você está defendendo esses valores. Israel e o Irã. Eu defendo o Irã. Israel está atacando o Irã, está atacando. E o Irã que joga homossexual ou qualquer um da comunidade LGBT de cima de prédio. Eu não sou de esquerda. Eu sou tranquilamente, eu falo tranquilamente. O Irã é um Estado opressor. O Irã comete uma injustiça com mulheres, com homossexuais e com minorias. Agora, pelo fato do Irã ser contra Israel, você está defendendo o Irã. Olha que incoerência. Não tem justificativa, não tem lógica. A mesma coisa quando você defende o Hamas. Entendeu? E a direita, ela às vezes fica contrária à Palestina, que sofre opressão do Hamas, só porque ele defende Israel e a Palestina está contra Israel. Não. Nós temos que libertar o povo da Palestina, libertar da opressão. Então, assim, gente, qualquer sistema ditatorial, ele pode ser de direita, de esquerda, de centro, pode não ser nada. Ditadura é errado. Tem que ter democracia. Então, esse é o problema. Se nós defendermos dois estados livres, aí está no caminho certo. Agora, essa história de... Tem um grupo que fala Palestina livre do rio ao mar e tem outro grupo que fala Palestina nunca existiu. Estou aqui provando para vocês. O vídeo ficou meio longo, meio chato, mas eu estou aqui para provar para vocês. Ó, historicamente, Palestina existe, a terra era de Israel, só que depois, com o tempo, a terra tem que ser dos dois. É simples assim. Pessoal,
curta, compartilhe, fale com o amiguinho, vai lá ver o que o tiozinho, o Edu falou, o Edu e o diretor, o que eles estão falando aqui. E ó, eu trouxe aqui história, dados e também demonstrei a minha opinião, com honestidade intelectual, tá bom? Galera, foi um grande prazer estar com vocês, um forte abraço, até a próxima e valeu!